Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, abençoe a sua casa e toda a sua vida. Hoje eu quero meditar num versículo que se encontra lá na Epístola de Judas e é o versículo de número 3 dessa epístola. Judas, versículo 3 nos diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu quero dedicar alguns instantes para nós meditarmos acerca do final deste versículo, quando Judas diz assim: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E por que eu gostaria de pensar em alguns aspectos da nossa vida prática que nos são lembrados neste texto? Obviamente, em função de circunstâncias e de realidades que nós vivemos e experimentamos nos nossos dias com muita clareza. O que Judas está dizendo aqui para os seus leitores é que eles deveriam se esforçar para batalharem. E aí nós entendemos que batalha é algo extremamente difícil, é algo extremamente duro, é penoso. Mas Judas está exortando os seus leitores a batalharem e a batalharem diligentemente pela fé. A fé que, como o texto nos apresenta aqui, é a fé que foi entregue aos santos, a fé no Evangelho de Cristo Jesus. E é importante nós pensarmos sobre isso porque nós vivemos tempos de batalhas de toda sorte. Nós temos experimentado batalhas no que se refere à questão da saúde pública em função da pandemia que nós enfrentamos. Nós percebemos batalhas nas realidades políticas do nosso país e pelo mundo afora. Nós nos envolvemos de alguma forma em batalhas no contexto social, onde muitas bandeiras são levantadas, onde muitas ideias são expressadas e onde os conflitos têm sido cada vez mais constantes e permanentes. No entanto, quando nós olhamos para o que Judas está dizendo aqui, ele está exortando aos crentes, aos seus leitores, a batalharem pela fé. E a batalha pela fé é também uma realidade que nós enfrentamos nos nossos dias. No entanto, em geral, o que nós temos visto é que essa batalha pela fé, ela é mais uma batalha em nome da fé do que propriamente uma batalha pela fé. E é importante nós fazermos essa distinção e buscarmos compreender aquilo que de fato deve ser uma realidade na vida de todo cristão no que se refere à batalha pela fé. Quando eu digo que há uma diferença e que enquanto há a necessidade de batalharmos pela fé, há muitos que estão batalhando em nome da fé, eu digo isso porque há muitas pessoas que, em nome da fé, defendem os seus ideais próprios e muitas vezes esses ideais são conflitantes com a fé neste evangelho pelo qual nós devemos lutar. Veja que Judas diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas, ou que uma vez por todas, foi entregue aos santos. Judas está se referindo à fé em Cristo. Judas está se referindo ao Evangelho de Cristo, que deve ser o motivo do empenho do cristão em defender, em batalhar por ele. Nós somos chamados a defender o Evangelho, as verdades do Evangelho, através do conhecimento do Evangelho, de uma exposição fiel do Evangelho e de um testemunho
claro de um evangelho que muda a realidade do coração do homem. No entanto, o que nós vemos é que muitas pessoas batalham não pela fé, mas em nome da fé, para atender aos seus próprios interesses e usam a fé como um argumento sólido para justificar as suas ações, para justificar as suas crenças, para justificar os seus pensamentos. Isso nos mostra tão somente que aqueles que se valem da fé para justificar os seus próprios argumentos são pessoas que de fato não conhecem o Evangelho de Cristo. São pessoas que de fato não se submetem à autoridade do Evangelho da graça. E esta é uma realidade que nós precisamos estar atentos a ela, porque muito se fala nos nossos dias hoje de uma série de realidades em nome da fé, mas de uma fé que muitas vezes não está sustentada pelo Evangelho. No entanto, quando nós somos exortados por este texto a batalharmos diligentemente pela fé, nós precisamos estar atentos a essa expressãozinha aqui que muitas vezes passa na nossa desatenção. É preciso batalhar com diligência. E diligência implica em conhecermos o Evangelho e a fé pela qual nós vamos batalhar. Diligência implica em sabedoria, para que a nossa batalha não se torne uma batalha nossa, mas para que nós possamos de fato cumprir o propósito para o qual nós fomos tornados cristãos, fomos redimidos por Cristo Jesus. Então, ao olharmos para estas realidades, é preciso pensar naqueles que já batalharam pela fé no passado, sejam estes expostos pelo registro da Escritura, sejam estes expostos pelo registro da história. Mas é fato que todos aqueles que verdadeiramente, diligentemente batalharam pela fé que foi entregue aos santos, não o fizeram em momento algum com o seu próprio interesse ou com o intuito de defender o seu próprio interesse. Isso fica claro quando nós vemos quantos cristãos do passado, sejam os do registro da Escritura ou aqueles registrados pela história, abriram mão da sua própria vida, dos seus próprios bens, do seu próprio conforto, da sua própria liberdade em favor de uma defesa sóbria, diligente do Evangelho. Quando nós olhamos para esta exortação de Judas, é preciso nós estarmos atentos de que batalhar diligentemente pelo Evangelho significa não levar em consideração aquilo que é propriamente nosso, mas abrirmos mão dessas coisas em favor do Evangelho. É como o apóstolo Paulo nos ensina: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu tiver que ser aprisionado por causa do Evangelho, eu não estou propriamente sendo prejudicado por causa disso, porque eu sei aquilo que me aguarda. Se eu tiver que abrir mão, dispor ou perder bens para que o Evangelho seja pregado, não há prejuízo nenhum nisso, porque para nós, segundo o apóstolo Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro, por causa do Evangelho. E então, quando nós vemos Judas exortando aos crentes a batalharem diligentemente pelo Evangelho, nós precisamos entender aquilo que um dos comentaristas deste texto nos ensina no seu comentário. E ele diz assim: os que têm recebido a doutrina desta salvação comum devem contender por ela eficazmente, não furiosamente. Veja que há uma distinção muito grande em batalharmos de forma eficiente ou batalharmos de forma furiosa, feroz. E o que se tem percebido nos nossos dias e na exposição das opiniões das pessoas, especialmente dos cristãos, é que muitos deles têm buscado uma batalha feroz, uma batalha furiosa, uma batalha no intuito de destruir por completo os seus inimigos, os seus adversários e fazer prevalecer o seu próprio entendimento das realidades da vida. Não é essa a batalha que nós somos chamados a travar pelo Evangelho, mas uma batalha diligente,
eficiente, pautada na força e no poder do Evangelho, e não na força e no poder dos nossos próprios argumentos. Muitas ações nessa batalha, elas são inaceitáveis. Muitas coisas que nós muitas vezes fazemos em nome do Evangelho conflitam com a exigência do Evangelho no que se refere às nossas próprias ações. E este mesmo autor que eu mencionei agora há pouco, ele vai nos dizer que aqueles que recebem a verdade devem contender pela verdade, devem batalhar pela verdade, como os servos do passado fizeram, os apóstolos, os profetas, sofrendo e dando valor a esta batalha, não fazendo os outros sofrerem por causa dela, mas sofrendo pessoalmente por causa desta batalha. Não aceitando cada noção ou cada definição a respeito do que as pessoas pensam sobre a fé. Não trabalhando com aquilo que nós julgamos importante, mas lutando por aquilo que o Evangelho trata como algo de fato importante. O nosso fundamento sempre deve estar nas Escrituras. E é necessário que nós nos disponhamos a lutar pela fé com diligência, com prudência, buscando ou nos dispondo a sofrer pessoalmente e não impondo sofrimento aos outros. Há uma necessidade de sermos eficientes na nossa batalha, nos opondo àqueles que depravam o Evangelho, àqueles que deturpam o Evangelho, àqueles que distorcem o Evangelho no intuito de satisfazer ou justificar os seus próprios argumentos e os seus próprios interesses. Judas, assim como Pedro, vai tratar na sua carta a respeito da necessidade que se deve ter de observar os falsos ensinos, os falsos profetas, os falsos mestres, para que, observando estes desvios, a nossa ação seja pontual no sentido de, diante destes desvios, expormos de fato o Evangelho como ele é, com as exigências que ele faz, com as situações que o Evangelho impõe e estabelece a todos aqueles que se comprometem com ele. Portanto, quando nós batalhamos pela fé, é preciso fazer isso única e exclusivamente atendendo aos apelos da Escritura, da Palavra de Deus. Os nossos argumentos são irrelevantes, mas o argumento da Escritura, ele deve prevalecer, porque ele é, de fato, a exposição daquilo que deve ser demonstrado. É a Escritura que expõe a verdade real, é a Escritura que expõe a realidade real daquilo que nós experimentamos. O que nós pensamos pessoalmente sobre estas coisas, sejam elas de que natureza forem, deve estar de acordo com o padrão da Escritura. Caso contrário, o que precisa ser revisto é o nosso pensamento, é a nossa forma de enxergar as realidades do mundo. Mas a Escritura permanece sendo a verdade que nos ensina a olharmos para o mundo como o mundo de fato é e a vivermos no mundo como nós de fato somos chamados a viver por causa do Evangelho. Defendendo a fé, lutando pela fé, mas de forma diligente e eficaz. Que Deus te abençoe e te dê cada dia mais fundamento na palavra dele. Que você busque este fundamento e que todo o seu olhar seja dirigido pela palavra de Deus e pela orientação que ela nos traz.